Mais um sábado a gente está junto aqui para dizer, olha, uma semana a menos agora para a volta de Jesus. Uma semana a menos para tudo isso aqui acabar e a gente não ter que se preocupar mais com as coisas dessa vida. Eu não sei como é que foi a sua semana. Eu não sei como foi que você entrou aqui hoje de manhã. O que é que você traz aí na sua mente, no seu coração. Mas eu queria que nesse momento você pudesse depositar tudo isso nas mãos de Jesus. E pudesse deixar qualquer distração, qualquer preocupação nas mãos dele. E descansasse agora, na presença dele, para receber tudo aquilo que ele tem preparado para mim e para você. Essa semana está sendo uma semana muito importante e continuará sendo. Em San Antonio, nos Estados Unidos, lá no Texas, está acontecendo a grande reunião da Conferência Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde os líderes mundiais da igreja estão sendo escolhidos e em seguida serão escolhidos também os líderes das diversas divisões que nós temos espalhado no mundo e onde alguns votos importantes sobre o andamento da igreja, o desenvolvimento da igreja para os próximos 5 anos também estarão sendo votados e estabelecidos lá. Então, se você lembrar lá na sua casa, lembre-se de orar por isso. Ore para que Deus ilumine as pessoas, os delegados que foram escolhidos, para que eles possam ser iluminados e dirigidos pelo Espírito Santo. Ontem mesmo nós já tivemos uma das definições. Pastor Ted Wilson, que já era desde 2010, o presidente mundial da igreja foi reeleito, e foram escolhidos também o secretário e o tesoureiro. De cada 5 anos, para você que de repente não conhece, a igreja adventista ela não tem um dono. O dono da igreja é Deus, na verdade, né? Não tem nenhum homem que seja o dono. Então, a cada 5 anos acontece essa conferência geral, onde pessoas do mundo inteiro representam a igreja de seus diversos países e localidades nessa reunião para tomarem então essas decisões. Ore por isso, para que Deus continue conduzindo a sua igreja. Eu gostaria de convidar você para ler um verso da Bíblia nessa manhã, e eu confesso que esse verso, ele me encanta pela verdade que ele traz, e por aquilo que ele descreve ali, porque é curioso, é interessante, enfim. Abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 1. E hoje você já viu aí na tela, né? Com você eu vou de olhos fechados. E você vai entender por quê. Queria que você descansasse nesse Deus de olhos fechados, deixasse que Ele cuidasse da sua vida. 1 Coríntios, capítulo 1. Um verso, no mínimo, interessante. Esse verso me intrigou por muito tempo. Porque esse verso realmente nos coloca na contramão de muitas coisas. Mas ele mostra também para nós a maneira como Deus escolheu fazer algumas coisas. E pode ser que hoje você entenda algumas coisas para a sua vida que são muito importantes. 1 Coríntios capítulo 1, e o versículo é o 27. E nós vamos ler até o 29. E ele diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse texto ele descreve para nós uma escolha que Deus fez. Deus escolheu agir assim. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. Deus escolheu aquelas que são humildes e que muitas vezes são desprezadas para reduzir a nada aqueles que pensam que são alguma coisa. Com um propósito: para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O que quer dizer isso? Deus escolheu fazer as coisas dessa maneira,
para que todos nós reconheçamos que tudo que acontece na nossa vida provém das mãos de Deus. É Ele quem faz. Não sou eu quem consigo, não sou eu quem alcanço, não sou eu quem venço, mas é Deus. É por isso que Ele escolheu assim. E isso me encanta, porque quando você lê a Bíblia toda, muitas vezes a gente não entende algumas coisas. Mas é porque Deus escolheu fazer as coisas dessa maneira. Você quer ver? A Bíblia está cheia desses contrastes ou paradoxos, enfim, como você quiser chamar. Mas com Deus as coisas são diferentes. Com Deus, se você quer viver, eu estou dizendo aqui a respeito de para sempre, vida eterna, se você quer viver, você tem que escolher primeiro morrer. Com Deus é assim. Para você viver para sempre, você tem que morrer para esse mundo. Com Deus, se você quer ser o primeiro, você deve escolher ser o último. Com Deus, aquele que se humilha, no final ele é exaltado. Se você quer ser servido, com Deus você tem que primeiro servir. Com Deus, se você quer receber, primeiro você tem que aprender a dar. Com Deus, se você quer multiplicar, primeiro você tem que dividir. E depois multiplicará. Com Deus, se você quer ter os seus interesses pessoais atendidos, você tem que colocar primeiro o interesse do outro. Loucura, Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Mas essas foram escolhas que Deus fez mesmo. Com Deus, se você quer sentar nos primeiros lugares, sente-se primeiro nos últimos, e depois você será chamado à frente. Olha só as escolhas que Deus fez para ser pai de uma grande nação. Deus escolhe um homem casado com uma mulher estéril, que não podia ter filhos. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Para ser o representante desse povo, do povo de Israel, Deus escolhe alguém cujo nome significa enganador, para ser o seu representante. Entre ele e o povo, ele escolhe Jacó, que significa o enganador. Para fazer de José um governador no meio do Egito, ele manda José, sabe para onde? Para uma prisão. Apesar que parece ser para lá que os governadores têm que ir, né? Mas enfim. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para ser rei de Israel. Ele escolheu o menor, o mais simples da casa de Jessé, o pastorzinho de ovelhas Davi, porque ele escolheu os fracos para envergonhar aqueles que são fortes, para ser o seu povo, o povo que o representaria aqui nesse mundo. Deus escolheu o menor deles, o mais insignificante, o povo de Israel. Mas essa foi a escolha que Deus fez. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as que são fortes, com um propósito, o propósito de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas que todos possam reconhecer que tudo vem das mãos dele. Será que você precisa reconhecer isso hoje? Ou você pensa que o que você tem é fruto apenas do seu esforço, daquilo que você pôde fazer até agora? Será que alguém aqui tem se vangloriado na presença de Deus? A verdade é que quando nós olhamos para a história do povo de Israel, a maneira como Deus os conduziu pelo deserto, o plano que Deus tinha para o povo, nós entendemos a nossa relação com Deus também, a relação dele para conosco. Assim como Deus tinha um plano para o povo de Israel, que era de tirá-los do Egito, da escravidão, e levá-los para uma terra boa e ampla, que manava leite e mel, Deus também tem um plano para nós, que é nos tirar desse mundo de trevas e nos levar para a Canaã celestial. O mesmo cuidado que Deus teve com o povo de Israel, do Egito até Canaã, é o cuidado que Deus tem para conosco, até alcançarmos esse dia, até chegarmos no dia da volta de Cristo Jesus e da nossa eterna redenção. Quando eu vejo o cuidado que Deus tinha para com o povo, eu entendo que esse é o mesmo cuidado que Deus tem para comigo hoje. O engraçado, ou interessante, é que quando eu vejo a teimosia do povo nesse relacionamento para com Deus,
É impressionante a semelhança da teimosia do povo com a nossa teimosia também. Uma coisa que o povo gostava muito de fazer quando se deparava com algum problema era reclamar. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Quando as coisas não acontecem da maneira como queremos, o que nós fazemos? Nós reclamamos e questionamos a Deus. E às vezes nós não entendemos o porquê que algumas situações vêm sobre nós, porque nós nos esquecemos que Deus fez essa escolha. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os que são sábios. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar os que são fortes. E Deus age assim no meio do povo, e eu gostaria de refletir um pouco sobre duas histórias com vocês. Mas antes de irmos para essas duas histórias, eu preciso passar por um capítulo muito importante para a gente entender o contexto dessas duas histórias. Então vá comigo aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 20. E eu confesso que eu já tinha lido várias vezes esse capítulo e nunca tinha me atentado para isso. Mas esse capítulo aqui é uma loucura. O que Deus propõe aqui é aquela escolha que Paulo diz que ele fez. Deus escolheu as coisas loucas mesmo. O que você vai ver aqui em Deuteronômio, capítulo 20, é uma estratégia de guerra. Eu não sei se nós temos algum militar aqui entre nós, mas quem sabe se você é militar, e talvez nem precise para você avaliar se esse tipo de plano aqui é bom ou não. Deuteronômio capítulo 20 é uma lei acerca da guerra que Deus estabelece para o povo de Israel. A questão é o seguinte: essa lei valeria para quando o exército inimigo fosse maior em número do que o exército de Israel. Então deveriam acontecer algumas coisas. E nós vamos ler alguns versos aqui. No primeiro verso ele diz: quando o povo for maior em número do que vocês, o que vai acontecer? Versículo 2. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Primeiro, para um comandante de um exército, para um general, para um guerrilheiro, isso aqui já está errado. Porque quem deve dar a palavra de ordem à frente da batalha é o comandante, é o general, não o sacerdote. Mas com o povo de Deus é diferente. O sacerdote vai à frente e ele fala primeiro para o povo. Existe um contexto espiritual aqui envolvido. E aqui um segredo para nós vencermos as nossas batalhas hoje. Às vezes nós enfrentamos alguns problemas e nós recorremos primeiro àquilo que a gente pode fazer. Começamos errado. O sacerdote vai à frente porque se começa a vencer a batalha com Deus. Não é preparando as suas armas, as suas munições, não é isso. Você começa a vencer na batalha quando você coloca Deus em primeiro lugar. É por isso que o sacerdote toma a frente. E o sacerdote toma a frente para dizer uma única coisa. Versículo 3. E o sacerdote vai dizer o seguinte: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Então o sacerdote se coloca à frente para dar uma certeza, a certeza de que o Senhor vai à frente e de que o Senhor vai pelejar pelo seu povo para salvá-lo dos inimigos. Depois que o sacerdote fala isso, então o comandante assume a frente do seu batalhão. E ele vai passar por alguns passos agora. E aí vê comigo se não é loucura. Quando o exército inimigo for maior em número, deveriam acontecer algumas coisas. O comandante e os oficiais tomam a frente e eles vão fazer aqui 4 perguntas para o seu exército. Primeira pergunta que o oficial deveria fazer para o seu exército: há alguém aqui entre os soldados que está construindo uma casa e ainda não morou nela? E aí o pessoal começava a achar estranho, né? Alguns levantavam as mãos e ele dizia: muito bem, você que está construindo casa e não morou nela ainda, pode ir embora. Espera aí, Senhor. O exército inimigo é maior e está mandando gente embora? Nosso número já é menor. E aí quem está construindo casa e não morou ainda vai embora? A gente precisando de soldado aqui? Vai embora, pode ir embora.
e aí esse grupo iria embora. Segunda pergunta. Alguém aqui plantou uma vinha que não deu fruto ainda, e por causa disso você ainda não comeu do fruto da sua vinha? Outros tantos levantavam as mãos e eles diziam, muito bem, então você que plantou uma vinha e não comeu do fruto dela ainda, pode ir embora. Terceira pergunta que era feita. Alguém está noivo aqui no meio do nosso batalhão? E aí, se não tinha, muitos ficavam naquele momento, né, porque era uma oportunidade boa. E falou assim, então tá bom, você que está noivo, vai embora, para não correr o risco de você morrer na batalha e outro casar com a sua noiva aí, não é? Então pode ir embora. Tendo feito essas 3 perguntas, ainda tinha mais uma pergunta. A quarta pergunta, e você pode ver isso, gente, nos versículos 5, 6, 7, agora eu estou no 8. E no versículo 8 a pergunta é a seguinte, qual o homem medroso e de coração tímido? A última pergunta era, tem alguém que está com medo aqui? E é impressionante como esses medrosos tomam coragem nessa hora, né, de se manifestar. E aí alguns se manifestavam e eles diziam, então tá bom, você pode ir embora. Loucura ou não? Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as que são sábias, escolheu as coisas fracas para envergonhar as que são fortes, com um propósito, que você reconheça que Ele é Deus, que você reconheça que é por intermédio dEle que você alcança o que você alcança, que você conquista o que você conquista. Tendo isso aqui em mente, vamos para a primeira história, Juízes capítulo 7. Juízes, capítulo 7. É uma história conhecida, a história dos 300 de Gideão. Uma batalha está para acontecer entre o povo de Deus, liderado por Gideão, contra os midianitas. Só que aqui um detalhe. O exército midianita tinha 135 mil soldados. Josué sai no meio do acampamento do povo de Israel fazendo um catado lá. Gente, quem puder, vem. Conseguiu reunir 32 mil homens só. Para começar a batalha, eram 32 mil contra 135 mil do outro lado. Tá fácil, né, ganhar essa batalha aí. Só que aqui acontece um negócio curioso. Lembra da lei acerca da guerra? Quem está construindo uma casa, quem plantou uma vinha, quem está noivo, tal. Deus olha para Gideão e diz assim, Gideão, tem muita gente ainda. Ele, Senhor, muita gente. Eu não sei se o senhor percebeu, nós somos 32 mil, lá tem 135 mil. E Deus fala, tem muita gente. Precisa mandar uma parte desse povo embora. Se você ler o relato aqui, Gideão ele não faz todos aqueles passos. Ele está com pressa para ir para a batalha, ele vai direto na última pergunta. E na última ele pergunta assim, gente, tem alguém com medo aqui? Ele já vai direto para os finalmente. Tem alguém que está com medo? 22 mil corajosos levantaram a mão. E foram embora. Perceba. No primeiro momento, enquanto ainda tinha os 32 mil, eram 4 soldados midianitas para cada um soldado israelita. 4 para 1. Quando ele fala, alguém está com medo aqui, 22 mil vão embora, ficam só 10 mil, agora são praticamente 13 soldados midianitas para cada um israelita. Esses homens eram corajosos, eram homens de batalha. Eu acho que eles chegaram para Gideão e falaram assim, Gideão, fica tranquilo, aqui é Krav Maga, vamos para cima. 13 para 1. Aí Deus olha para Gideão e diz assim, Gideão, seguinte, ainda tem muita gente. Como o Senhor? Não entendi. Tem muita gente. Precisa mandar mais gente embora. O detalhe é que Paulo escreveu muito tempo depois aquele verso, sabe? Porque Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Deus escolheu as fracas para envergonhar as fortes. Ele falou, Senhor, o Senhor tem certeza.
10 mil desse lado, 135 mil do outro. Gideão, é muita gente. Tem que mandar mais gente embora. Aí Deus fala para Gideão, Gideão, faz o seguinte, manda esse povo ir tomar água no ribeiro. E ali você vai saber quem é que vai ficar contigo e quem não vai. Quem passar ali, só lamber a água e já sair, vai para a batalha. Quem parar, se ajoelhar, pegar água na mão e tal, aquela coisa, manda embora. É assim, Senhor? É assim. Então tá bom, Gideão. Então tá bom, Senhor. Vai ser assim. Mandou o povo tomar água. Os que lamberam água foram só 300 homens. O resto, embora para casa. Agora, são 450 soldados midianitas para cada um soldado israelita. E eu fico imaginando, depois disso, o Gideão tentando motivar os 300. Bom, então é esse grupo que vai? É esse grupo aí. Eu fico imaginando eles indo na direção das suas espadas, dos seus escudos, para se preparar para a batalha. E Deus diz assim, o que vocês estão fazendo? Como assim, Senhor? Vamos pegar as armas aqui? Não. Dessa vez não vai ser com espada. Não, Senhor. Não. Vai ser com o que então? E Deus diz, com trombeta, com tocha e com cântaro. E eu fico imaginando aqueles homens. Bom, já tem 450 para cada um do outro lado. E agora eu não vou nem com uma espada na mão. Eu vou com trombeta, com tocha e com vaso de barro. Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as que são fortes, com um propósito, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Tá bom, Senhor, o que a gente faz com isso? É o seguinte, vocês vão se dividir em 3 companhias de 100 soldados cada uma. Cada uma vai se posicionar em torno do exército midianita e no momento certo, vocês vão dar um grito e vão gritar pelo Senhor e por Gideão. Nesse momento, tinha que ter coordenação, né? Nesse momento você quebra o vaso, toca a trombeta e balança a tocha. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está pedindo para eles fazerem aqui. Quando você vai atacar o inimigo, a melhor maneira de você surpreender esse inimigo é ser sorrateiro. É atacar em silêncio. Aqui Deus está pedindo, faz o maior barulho que você puder e mostra ainda onde é que você está. Se torna um alvo fácil para eles. Fica imaginando um soldado daquele pensando, fala assim, Gideão, olha, é loucura, é loucura. E Deus fala, faz isso aí. E eles foram lá e fizeram. Porque Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as que são sábias. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as que são fortes. Para que ninguém se vanglorie, mas para que todos reconheçam que a vitória só vem do Senhor. Que a vitória só vem do Senhor. Eles fizeram isso. E olha só, Juízes capítulo 7, versículo 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. O susto que os midianitas levaram foi tão grande. A impressão que eles tiveram do ataque que eles estavam recebendo os assustou de tal maneira que eles começaram a se matar uns aos outros e a fugirem. Foi assim com 300 homens que Deus acabou com o exército midianita, com um exército de 135 mil homens. Quer ver outra história? A Bíblia está cheia dessas histórias malucas de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20. E essa história aqui é impressionante e tem muito a ver com a gente. Agora o líder é Josafá. É uma guerra contra os moabitas e os amonitas.
De novo, o exército de Deus é pequeno, é menor do que os oponentes, muita gente não vai para a batalha. E quando os homens estão se aprontando para ir para a guerra, algumas coisas acontecem. Lembra lá em Deuteronômio 20? Quem é que sempre assume a frente do exército primeiro? O sacerdote. É porque se você quer ter uma batalha, você começa vencendo ela espiritualmente. É buscando o Senhor que você vence. Quando o exército moabita e amonita declaram guerra contra Israel, olha só o que acontece, segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. O primeiro exercício militar para o povo vencer a guerra foi consagração, foi santificação. Quer começar a vencer suas batalhas? Comece pelo aspecto espiritual. Comece colocando Deus à frente. Comece consagrando a sua vida e as outras coisas elas vão se ajustando. A gente entende, né, que existem 3 pontos da nossa vida que estão ligados, né, o aspecto espiritual, físico e mental. Se um deles não está bem, a tendência é que os outros também não estejam, mas eu vou dar uma dica para você que é a Bíblia que nos traz. Quer começar a reorganizar tudo, mente e corpo? Comece pelo Espírito. Porque através do aspecto espiritual as outras coisas entram no seu lugar. Está enfrentando um momento difícil, uma batalha? Consagre a sua vida a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. O povo começa a jejuar e buscar ao Senhor. E Deus envia um profeta no meio do povo. E o profeta diz o que é que o povo tem que fazer. O povo começa a marchar em direção ao exército inimigo. E aí, se você já achou a história de Gideão maluca, olha essa aqui. Os homens mais fortes, mais corpulentos, mais experientes na batalha, quem sabe já estavam ali na primeira fila de combate. E agora chega o profeta e diz assim: não vai ser assim que a batalha vai ser vencida. E aí Deus pede uma coisa muito estranha. Deus fala o seguinte: para vencer essa batalha, coloca um coral na frente do exército. Eu fiquei imaginando, né, esse pessoal do tal aí, topava essa não? Pessoal com lança, com espada, com tudo do outro lado. Aí Deus fala assim: não, vai cantando aí. Deus escolheu as coisas loucas. Vê se isso é jeito de vencer uma batalha. Deus pede para colocar um coral na frente do exército. E esse coral vai marchando e louvando ao Senhor, exaltando o nome do Deus dos exércitos. E olha só o que diz a Bíblia. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 22 também. Todos eles, começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Tudo isso porque Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as que são sábias. Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as que são fortes. As humilhadas, as desprezadas, para reduzir a nada as que são alguma coisa, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Nessa manhã eu gostaria de convidar você a reconhecer a grandeza desse Deus, a reconhecer o cuidado de Deus na sua vida, para que você pudesse realmente descansar nele e deixar ele tomar conta de você. Pode ser que você não entenda o porquê Deus faz algumas coisas, mas eu queria ir com você de olhos fechados. Às vezes nós fazemos planos, criamos projetos, estabelecemos algumas metas. Deus tem as suas maneiras de alcançá-las, de realizá-las. Às vezes a gente não entende o porquê,
Mas a nossa postura diante de todas essas coisas deve ser confiar, de olhos fechados no Senhor, porque no final de tudo, Ele dará para mim e para você a vitória. É isso que eu desejo para a sua vida. A provisão e o cuidado de Deus. E que ao confiar nesse Deus, você possa se maravilhar com a sua providência e com a manifestação do seu poder na sua vida. Eu não sei por qual momento você está passando. Pode ser que hoje alguém aqui esteja enfrentando uma causa impossível, diante da qual você não vê solução. Você já tentou de tudo, nada deu certo, e você não sabe para onde recorrer. As nossas impossibilidades são as possibilidades de Deus, para Ele manifestar o seu poder. Existe alguém assim, que traz hoje no coração alguma impossibilidade, e gostaria de colocar isso nas mãos do Senhor? Posso ver a sua mão? Eu quero orar por você, para que você confie e descanse na providência desse Deus. Feche seus olhos. Querido Deus, a Tua palavra nos diz que o Senhor escolheu fazer as coisas de uma maneira diferente. Não porque a Sua lógica vai contra a nossa lógica, mas é porque ela está muito acima da nossa. Às vezes nós não entendemos alguns caminhos, algumas direções dadas pelo Senhor, mas nesse momento nós queremos confiar no Senhor completamente. Nós vimos, ó Pai, que o Senhor pode fazer coisas extraordinárias de maneiras absurdas. E alguns queridos irmãos aqui estão passando, quem sabe, por alguns desses momentos. Já tentaram de diversas maneiras, colocando nessas situações diversos recursos para tentar resolvê-la, mas de nada adiantaram. É por isso que nesse momento, eu gostaria de colocar em Tuas mãos, ó Deus, essas causas impossíveis, para que o Senhor, segundo o Teu poder e segundo a Tua sabedoria, possa manifestar na vida de cada um desses meus irmãos o Teu poder. Que milagres possam acontecer, mas para que eles aconteçam, que o Senhor nos ajude a darmos esse passo de fé, ao entregarmos essa situação nas Tuas mãos e descansarmos na Tua providência. Por favor, Pai querido, abençoa o Teu povo e concede a cada um de nós, segundo a Tua vontade, a Tua direção, a vitória. Que nessa semana que nós teremos pela frente, no restante desse dia, que possamos perceber o Teu cuidado, a Tua direção, e que possamos entregar a nossa vida completamente nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe você e que você descanse na certeza da provisão desse Deus. Quem sabe você poderia desejar um bom restante de sábado para quem está aí do seu lado, e eu estaria à porta me despedindo de cada um de vocês.